Nós vamos na parte da tarde ter um momento, né, um trabalho de oficina de composteira caseira. É um trabalho que já vem sendo executado na universidade pública. Eles têm parceria com outras instituições, também estão tentando expandir para escolas e outras instituições das quais Francisco tem mais propriedade para falar. Chega aqui, ele é nosso convidado de hoje, vem de São Mateus, uma salva de palmas, porque não está fácil. Ele está trabalhando muito desde ontem. Nós fizemos essa oficina ontem, como eu falei, em São Mateus, ele foi o responsável lá, a gente formou ontem 40 professores, foi bem legal. E hoje ele vem trazer toda a didática para vocês, vocês vão poder pôr a mão na massa. Eu vou deixar ele falar um pouquinho da história dele, do currículo, porque que ele é a melhor pessoa para estar aqui fazendo essa oficina com a gente, tá bom? Obrigado, César. Gente, boa tarde. São todos moradores aqui da vila? Alguém vem de fora, tem origem de fora, que resolveu se estabelecer? Sim, é um local excelente, né? Eu visitei aqui a vila em São Augusto, assim, como visitante turista, né? Estava passando aqui numa situação que a gente tinha um pré-vestibular alternativo em comunidade carente, lá no bairro Aribiri, Vila Velha, em Grande Vitória. E aí, naquela ocasião, eu ministrava aulas de Química, e aí nós fizemos um tour pela costa aqui, né, da Grande Vitória até o norte do Espírito Santo, paramos lá na Vila de Caldas, e aí nós passamos aqui, conhecemos o Projeto Amar, passamos aqui, fomos aqui no Farol, né? Acho que ainda não existia esse farol outro alto que tem aqui, né? Na ocasião já faz uns 16, 17 anos atrás que isso aconteceu, né? Então, estou vindo aqui pela segunda vez, né? Hoje, também na forma assim, de um divulgador, né? da ciência, um divulgador um pouco de conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da nossa experiência, ao longo da vida. E eu acho que é fundamental a gente também trabalhar com a comunidade no qual se insere, né, estão inseridos todos os problemas, né, de ambientais, problemas de qualquer o pensar social, a cultura, né? Então a gente buscando trazer um pouquinho daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem também o conhecimento científico, né, trazendo a academia, e conseguir trazer essa universidade, trazer a academia para dentro da comunidade. Acho que a gente está cumprindo o nosso papel lá de educador, de facilitador, de multiplicador, né, porque a universidade não pode ficar presa dentro dos muros, né, ela tem que se expandir, né, e cumprir com a sua função, né, de ensino, pesquisa e extensão, né, que é o tripé que sustenta as universidades, né, o ensino público, né, e o ensino público de qualidade. Bem, hoje eu vim aqui trocar uma conversa com vocês. Isso aqui não é uma aula, não é a figura do professor aqui e dos estudantes, dos alunos. Então a gente não tem esse intuito. A gente vai ter uma troca de experiência, uma troca de ideias, da qual nós vamos aqui, passando aqui em nome da Assessoria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Centro Universitário Norte do Espírito Santo. Então estou representando a nossa direção lá do Centro Universitário do Espírito Santo, representando a Universidade Federal do Espírito Santo. E para falar um pouquinho sobre mim, né, meu nome é Francisco Ferreira, eu sou natural de Santa Teresa, região de montanha, né, não está tão próximo da praia quanto vocês, né, mas sempre a gente descia aqui para alguma praia, geralmente a gente ia para a praia de Fundão, que agora me fugiu o nome, perto ali de Nova Almeida, Praia Grande, obrigado, ou Nova Almeida, Praia Grande, aquela região ali, ou Coqueiral, ali em Praia dos Salles, não sei se vocês conhecem essa região, né, e hoje eu moro em Buriri. Vocês terem ideia, né? Desde 2012 eu estou atuando como técnico em Química no Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas do CEUNES, e eu trabalho no Laboratório de Fertilidade do Solo. Então lá a gente tem um viés, né, muito grande com
com a agricultura nesse departamento, né? Aí nós temos parcerias lá com a Fazenda Experimental, dos são desenvolvidos vários experimentos, né, científicos que visam promover uma agricultura de maior qualidade, de maior precisão, né, dentro dos conceitos científicos, né, e necessários para que tenha o menor impacto possível ao solo, o menor impacto possível ao ambiente, né, e que também faça uma visão até mesmo capitalista, o máximo de produtividade, por exemplo, de uma lavoura, né, dentro de condições controladas. Bom, mas a minha formação é meio ambiente. Sou tecnólogo em gestão ambiental, sou especialista em gestão e educação ambiental e recentemente eu finalizei o meu mestrado em tecnologias sustentáveis. Mas isso é só título, é só uma área de especialização que eu resolvi seguir na minha vida. Né? Eu estou no patamar aqui de igualdade com todos vocês, tanto que a gente tem uma troca de experiência aqui nesse momento. Né? Provavelmente algo que eu venho abordar aqui hoje pode ser que tenha alguém que saiba muito mais do que eu, né? E aí nós temos toda a oportunidade nessa troca de experiência, nesse bate-papo, nessa conversa, né, de cada um ir aprendendo, fazendo sua parte, e o que é fundamental nessa oficina de compostagem, né, compostagem caseira, que hoje nós vamos mostrar como é que se faz uma composteira, como é que se monta e elabora uma composteira, como que a gente pode contribuir com o conhecimento que a gente vai adquirir hoje, ou com o conhecimento que a gente vai dar uma melhoria nessa continuidade daquilo que a gente já entende, levar aqui para a nossa comunidade, levar para a nossa casa, levar para a escola, né? E assim a gente conseguir formar uma corrente do bem, uma corrente em que vai só multiplicando esse conhecimento e a gente contribuindo aí com o meio ambiente, que infelizmente, né, no mundo de guerras, no mundo de intolerâncias, né, a gente muitas vezes conta muito mais com o egoísmo do outro, ou seja, eu estou contando que a pessoa será egoísta, vai pensar só em si, do que o meu pensamento de que ele vai ser um contribuidor, né, para uma melhoria do mundo. Então, assim, se a gente infelizmente é moldado dessa forma, né, de pensar que o outro já tem um mal, né, uma coisa ruim, intrínseca na sua personalidade, no seu eu, por que eu não posso ser um agente transformador? E assim, o intuito dessa nossa oficina de formar transformadores, né, da sociedade, transformadores, né, da comunidade que vivemos, e contribuir então para que as nossas futuras gerações, né, tenham um pouquinho dessa consciência e que façam um pouco melhor do que os nossos avós deixaram para os nossos pais, um pouco melhor do que os nossos pais deixaram para nós, e a gente, né, poder deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Tá? Vocês fiquem à vontade, qualquer momento. Francisco, eu sou fulano de tal, estou com uma dúvida, gostaria de contribuir com isso, gostaria de perguntar alguma coisa, fique à vontade, é um bate-papo, sintam-se em casa, eu que sou estranho, eu que estou chegando, mas fui muito bem acolhido. E aí eu quero agradecer muito profundamente a iniciativa da Cícera. Gente, pode entrar, fique à vontade. Gostaria de agradecer profundamente essa iniciativa da Cícera, que me convidou para poder estar aqui hoje. Quero agradecer à Universidade Federal do Espírito Santo, o Centro Universitário Norte do Espírito Santo, por ter concedido também a oportunidade de estar aqui hoje, representando a UFES. Preciso agradecer pessoas importantes que contribuíram, o Tiago, o professor Rogério, lá que está em São Mateus, que é o coordenador da Fazenda Experimental, o professor Luiz Fernando, e o Guilherme Natar, que são os diretores do Jardim Botânico Palmaro. Eu não sei se vocês sabem, desde já eu faço convite para vocês visitarem o nosso campus universitário lá, que é o único campus no Brasil, o único centro universitário do Brasil que está inserido dentro do Jardim Botânico.
ou vice-versa, né? O Jardim Botânico está dentro do campus. Então, assim, um local muito bacana, está aberto a visitações, a gente combina de, né, o pessoal ir lá visitar, conhecer o nosso centro. A universidade está de porta aberta para acolher todo mundo. Pessoas fundamentais também para que isso aconteça, né? Além das que eu já citei, a Thaís, que está aqui presente, o Alex Campanharo, né, que é um colega nosso, um agente que assim, arregaçou muitas mangas na última semana e nos ajudou. Preciso agradecer também alguns patrocinadores, né? Por exemplo, a Sorveteria Colorete, né, que é uma sorveteria, uma franquia lá em Coatina, que nos cedeu baldes, né, para a gente estar, né, por doação, para a gente estar fazendo esse evento, né, essa oficina, né, e até peço desculpas se eu esqueci de alguém, tá, mas é muita gente mesmo, né, os meninos lá dos programas, né, de extensão, dos projetos lá que ajudaram muito para isso acontecer lá em São Mateus, e hoje a gente está tendo essa oportunidade aqui. Bom, dados os agradecimentos, vamos ao que de fato nos trouxe aqui, né? Vamos à obra. Bem, gente, alguém tem composteira em casa, já fez compostagem uma vez na vida, já ouviu falar desse termo de compostagem? Já? Alguém faz compostagem? Eu ouvi falar agora, nunca tinha ouvido falar. É? Legal. Eu faço. Eu já tentei. Eu não conheço isso, não. Peguei uns negócios do Brasil na barra e para jogar na internet, eu estou jogando até em cima. Ô, Chico, vai sair todo mundo assim. É bom entender, né, as iniciativas que a gente tem. A minha dificuldade é justamente isso, né? A compostagem tem começo, meio e fim. Isso. Aí a gente fica sempre acumulando e não tem um processo completo. Alguns detalhezinhos, né, que a gente precisa fazer ajustes. E assim, aí eu já vou já falando para vocês, é empírico a coisa, assim, é no tentar, errar, tentar de novo, errar de novo, tentar de novo, errar, tentou, acertou. A hora que acertou, anota a receita, que vai ser aquilo ali. Então, muitas vezes, assim, o que a gente está trazendo aqui hoje é uma técnica, é uma metodologia, mas quem vai sentir mesmo, né, quem vai ter o feeling mesmo da coisa é quem está fazendo. O ponto, né? O ponto, exatamente. É igual você, assim, olha, é uma receita, exatamente. O que eu ia falar assim, você vai fazer um prato delicioso, aí na receita está lá, você coloca uma pitada de sal, você coloca uma pitadinha de pimenta no meio, você tem um carro quinó, você tem um outro escalinho. Mas se você não tem a pimenta do meio, se você não tem um açafrão, mas você tem o orégano, aí você fala, não, acho que eu vou adaptar aqui com o orégano, e às vezes fica melhor do que a receita original, né? Então assim, naquela tentativa mesmo. Então aí, mas olha, não vou fazer com pimenta não, porque eu fiz aqui com orégano e deu muito certo, foi uma delícia, a família toda gostou, já tem vizinho encomendando, né? Então, a compostagem é mais ou menos a mesma coisa. Só que assim, como toda receita que você precisa ter uma temperatura adequada, um tempo adequado, né? Porque aí se a receita está falando para você colocar 180 graus no forno por 30 minutos, se você colocar a 200 graus por 20 minutos, não quer dizer que você está reduzindo o tempo e vai dar certo. Pode ser que vai sair qualquer coisa, uma gororoba lá, menos o prato que você deseja. Então, quando a gente fala em compostagem, é mais ou menos assim, o sensorial, né? A gente ter a nossa forma, que para você pode ser de um jeito, para ele pode ser de outro, para eles pode ser de outro, né? Até mesmo porque eu vou falar uma palavra aqui que é uma palavra horrível para a gente que é da área ambiental, tá? Eu gero meu lixo. Eu gero meu lixo aqui. Só que o lixo que eu gero na minha casa é diferente do lixo que outra pessoa, meu vizinho gera. Por quê? A forma com que eu me alimento, minha forma de consumo é de um jeito. Talvez eu tenha um poder aquisitivo diferente, né, do meu vizinho. E aí o produto que eu compro é um tipo de produto, linha A, ou linha B, ou linha C, depende.
E aí o tipo de resíduo que eu vou ter, então a gente agora substitui a palavra lixo por a palavra resíduo, o tipo de resíduo que eu vou gerar é diferente. E aí a técnica que eu vou utilizar, ou a forma como eu vou fazer o preparo da minha composteira, da minha compostagem, vai ser diferente do que o meu vizinho que gerou um resíduo diferente vai ter. Então, assim, o colega falou que ele está voando lá, uma coisa, colocando terra em cima, beleza, pode ser a maneira correta. Eu não vou falar que você está errado, até mesmo porque eu não conheço, eu não sei, eu fui lá ver e tal. Pode ser que está dando um excelente resultado. Se eu vou tentar fazer do meu jeito, pode ser que está tudo errado, entende? Então, cada um sente a maneira mais adequada. Agora, a gente tem que ter em mente que tem um processo, como a receita. Você não vai trocar o trigo por óleo. Você não vai trocar o sal por açúcar. Mas aí você vai saber que segue. Aí você vai dando as suas pitadinhas. Né? Vai sentindo se está tudo certo ou errado. E aí a gente vai tentar, nesse momento aqui, nessa oportunidade, mostrar para vocês como é que essa receita geralzona aqui, que depois vocês vão dando suas pinceladas. Tá certo? Por acaso eu falar de uma forma meio científica, difícil de compreensão, vocês podem interromper a qualquer momento, pedir para eu continuar a explicação, ou retornar, vocês fiquem à vontade, tá? Bem, veja, a gente fala em resíduo orgânico, então não estou tratando mais o nosso lixo como lixo. Por quê? Lixo é aquilo que é inservível, aquilo que é impróprio, aquilo que não tem uma outra finalidade a ser jogada fora. Isso é ser lixo, é o inservível, não vai prestar para mais nada. O nosso resíduo que a gente gera em casa, ele pode ser bom para um monte de coisa. E aí, eu vou trazer um aspecto mais relevante, que é o resíduo orgânico. O que é o resíduo orgânico? O resíduo orgânico, quando a gente trata de compostagem, a gente está tratando dos restos de frutas, cascas, por exemplo, restos de legumes, restos de verduras. Naquele que a gente tira lá, não tem uma folhinha de alface amarelada, a gente não tira para poder fazer uma salada gostosa com as folhinhas verdes, tá? Aquela folhinha amarela a gente descarta. Muita gente aproveita o talo de couve, né, para poder fazer suco de talo de couve com laranja, ou de laranja com talo de couve, é uma delícia, né? Mas tem muitas pessoas que não aproveitam, não gostam e descartam. Um refogadinho. Isso, exatamente. Mas assim, esses resíduos que a gente esses resíduos que a gente vai gerando, né, que são chamados de resíduos orgânicos, eles são riquíssimos em matéria orgânica, riquíssimos em minerais. Por quê? Pense, as plantas, elas fazem fotossíntese, né, com a luz do sol, né, o oxigênio, o gás carbônico, elas puxam o gás carbônico com a luz do sol, fazem a fotossíntese, né, que faz com que ela cresça, se desenvolva. Mas não é só isso. Não é só isso. A planta também bebe água. Ela retira a água do solo, né? Ou, a gente fala que, às vezes brincando com criança, né? Daqui a pouco elas aparecem aí, né? 3 ferrarinhas, 2 gêmeas, vão fazer 2 anos, e uma de 3 anos, que acabou de fazer agora, 1 ano e 2 meses de diferença só. Já estou começando aquela fase de perguntar tudo. Papai, por que tem água dentro do corpo? Aí tento falar, né? Olha, minha filha, o pé de porco tem uma raizinha que puxa água que vai encher um pouquinho lá em cima de água. Mas eu já ouvi, quando eu era criança, que olha, quando chove a água cai dentro do corpo e aí vira água de porco. Né? A gente, obviamente, tenta, né? A gente tem um viés da academia, a gente tenta trazer já para a criança, não que não seja lúdico, né? A forma a gente tenta colocar de uma forma lúdica, né? Meio que na fábula, né? Na brincadeira, mas a gente já tenta colocar um viés científico depois para que elas
cresça compreendendo o mundo. Mas assim, as plantas bebem água. Aquela água do coco, ela não caiu da chuva e entrou lá dentro da fruta e permaneceu lá. Ela é sugada do solo. Da mesma maneira, a planta se alimenta do solo. Tirando os nutrientes que estão presentes no solo, cálcio, magnésio, fósforo, nitrogênio, zinco, ferro, cobre, vários outros nutrientes essenciais para a vida da planta, ela extrai do solo. E aí, se lá na casca da cenoura que você vai ralar, que você tirou a casca da cenoura, na casca do pepino, tem esses nutrientes também, porque eles estão disponibilizados em toda a planta, na raiz, no caule, nas folhas, no fruto. Então tudo que a gente está tirando ali da planta tem nutriente, só que eles estão da maneira orgânica, de uma forma orgânica. Quando a gente faz o uso, o aproveitamento desse resíduo orgânico aí, nós simplesmente transformamos o que está disponível na planta, esse resíduo orgânico, por meio da compostagem, por meio dessa técnica. A gente tira esses nutrientes da sua forma orgânica e mineralizamos tudo. Vira tudo mineral de novo. Ou seja, o mineral que a gente extraiu do solo passou para a sua fase orgânica, presente nos tecidos da planta. Desses tecidos a gente está fazendo o aproveitamento dele como resíduo orgânico, e desse resíduo orgânico nós faremos uma transformação por meio da compostagem, da qual vai voltar tudo ser mineral de novo. E aí é por isso que vocês já devem ter ouvido alguma vez na vida de vocês, que, olha, eu vou lá na casa de adubos, tal, comprar terra orgânica. Já ouviram essa expressão? Terra orgânica? Vou lá comprar terra preta, né? Vou lá comprar o composto orgânico. Às vezes eles vêm com o nome, substrato, né? Então, é porque foi feita essa compostagem. Aí essa compostagem ela pode ser feita diretamente dessa forma, com composteiras, ou até pode ser utilizados outros organismos, como por exemplo minhoca, da qual a gente chama de miocultura, ou vermicompostagem, que utiliza a minhoca, que a minhoca vai se alimentar desse resíduo orgânico e vai produzir o humus. Então, um outro nome aqui, humus, que também é uma terra orgânica, né, que foi mineralizada. Então, ali nós temos uma riqueza de nutrientes muito grande. Tá? Então, só para a gente ter um apanhado disso aqui, né, para fazer uma introdução do que é a compostagem. E aí a compostagem ela tem o seu começo, meio e fim, como o colega aqui falou. Qual que é o começo? O começo é aquele momento em que eu misturo todos aqueles resíduos ali, a fração do meu resíduo gerado em casa, com uma outra fração de um resíduo que pode ser da poda do jardim, que pode ser de palha seca, que pode ser de palha de café, que pode ser da grama que eu podei, de galhos e folhas podadas, que aí a gente chama de resíduo marrom, resíduo orgânico marrom. Por que é marrom? Porque palha, folha seca, quando ela seca, fica com coloração marrom, não é isso? E aquele resíduo que eu gero na minha cozinha, no preparo da minha alimentação, a gente chama de resíduo verde. Tá? Então a fração verde é a fração castanha. E aí nós precisamos, nesse início, fazer uma proporção. Tá? E aí para dar certo, a gente precisa então, você coloca 200 ml de óleo no seu bolo com 3 xícaras de farinha de trigo, 3 colheres de uma xícara de açúcar, e aí agora vem uma receitinha da compostagem. Tá? Essa receitinha da compostagem é o seguinte: para cada porção de resíduo verde, as cascas de fruta, cascas de legumes, folhas e tal, que a gente quer em casa, a gente vai utilizar 3 partes do resíduo castanho. Então, vamos colocar, por exemplo, uma porção
no resíduo gerado na minha cozinha. Ou são, licença, em termos de volume ou de peso? Porque são coisas diferentes, né? Isso. Tipo assim, uma mão cheia de Isso. resíduo verde. Vamos pensar aqui em termos de volume. Volume. Isso, porque é melhor a gente trabalhar com volume, porque a gente tem uma cuidade visual. A gente consegue, o volume, enxergar o quanto que ele ocupa, do que nem todo mundo tem uma balança em casa, por exemplo, para poder fazer a pesagem. Sim. Mas pode ser trabalhado das duas formas. Mas o volume eu acho que é melhor. Isso, o volume é melhor para a finalidade, por exemplo, a gente fazer uma compostagem caseira. Então, trabalhar com volume. Então, para cada fração que a gente utiliza do resíduo gerado em casa, a gente vai atrás de folha seca, atrás de palha, a para de grama, galhos secos, em 3 partes. Então seria 1 do resíduo que a gente gera e 3 do resíduo marrom, ou castanho. É marrom, resíduo castanho. Qual o seu conselho sobre a para de carne? Isso. E sobre cítricos? Isso, aí vamos lá. Mas nós temos algumas restrições, tá? Para tudo acontecer direitinho, não dar mau cheiro, não dar mosca, não dar insetos, roedores, e também a gente pode acontecer essa barata, esses pormenores aí, esses contratempos. Para que isso não aconteça, a gente precisa fazer um bom manejo. A gente precisa estar olhando constantemente e fazendo a proporção adequada. E tomando cuidado com os tipos de resíduo. Tá? Aí eu vou aproveitar o gancho da pergunta da Thaís e vou fazer alguns outros comentários. Por exemplo, o plástico, ó, esse copinho que está aí na sua mão. Isso aí você não vai utilizar para sempre. Em algum momento ele vai para uma lixeira. Gente, o plástico também é um resíduo orgânico. O plástico também é um resíduo orgânico. Só que para a gente não é interessante utilizar esse tipo de resíduo orgânico na compostagem. Por quê? Se a gente acrescentar lá na composteira, ele vai ficar lá. E ele vai ficar. Nós vamos partir dessa para melhor o plástico para lá. Nossos filhos vão embora, esse plástico vai estar lá. Então não é interessante para a gente. Outros, pilha. Pilha, ela perdeu a carga. Olha, a pilha, o que faz a pilha funcionar são uma quantidade de metais pesados que estão lá presentes dentro dela, aquela capinha de metal, né, que dão energia, falando grosseiramente, tá? Então, ela é uma contaminante de metais pesados. A pilha não é um resíduo orgânico, mas ela vai virar um resíduo. E ela é contaminante. A gente também não vai utilizar na nossa compostagem. A pilha a gente tem que dar uma destinação adequada para ela, né? Que aí entra nos conceitos de logística reversa, né? Na nossa finalidade, né? Mas também não serve. O que a gente produz em casa? Você vai pegar um frango, você vai fazer um peito de frango, aí você vai ter aquela pelinha de frango que às vezes é descartada, a gordura que é descartada, aquele selinho da carne que você vai descartar. Esses também não é recomendado que a gente utilize na nossa compostagem. Por quê? Já sentiu o cheiro de carne podre? Então, a compostagem é um processo de decomposição. Mas a carne também entra em decomposição. Só que a carne ela tem muitas proteínas, tem gordura, e aí é por isso que dá aquele odor fétido, aquele mau cheiro. Origem animal, né? De modo geral, isso. A gente lá em casa a gente faz com esses resíduos uma coleta e dá para os cachorros junto com ração. É um destino adequado para ele. É um destino adequado para o lixo, né? Isso. Então você está fazendo um aproveitamento. Isso. Né? Esse resíduo que poderia estar. Por quê, gente? Vocês sabiam que a 50% do que a gente gera dentro de casa é resíduo orgânico? Vocês tinham consciência desse número? 50%. Aproximadamente 50% de tudo que a gente gera dentro de casa é resíduo orgânico. Olha
quantidade de resíduo que tem um alto potencial de virar composto orgânico, né, aquela terra altamente fértil, que a gente está jogando para o caminhão de lixo, né, da prefeitura vir aqui recolher e levar para o aterro sanitário, que é uma das piores formas de descarte. Francisco, e qual é o tipo de papel que dá para colocar de boa nessa situação de casa? E aproveitando, a carne, gordura, óleo não são recomendados. Assim como também não é recomendado a sobra da comida que a gente deixa no prato, por exemplo. Comida de panela. Comida de panela já processada. Já cozida. Não é recomendado. Por quê? Alguém tem restrição com sal? Alguém que faz comida sem sal? Alguém tem algum tipo de restrição que não faz comida com temperada? Então veja, quando a gente processa os alimentos, né, o cozimento deles, a gente adiciona uma série de temperos lá, né? Pimenta, orégano, sal. O sal é um dos piores de todos. Por quê? Falei com vocês que eu trabalho no laboratório de fertilidade do solo, né? Vocês sabiam que quando a gente emite um laudo de análise de solo, pensa que a gente estivesse fazendo uma análise de sangue e tem todos aqueles parâmetros, né? Que acho que todo mundo já deve ter feito uma análise de sangue, aí tem todos aqueles resultados, né? Que a gente fez, glicose, colesterol, eu tenho, só que do solo. O sódio é um dos parâmetros que a gente utiliza, mas não porque ele faz bem para a planta, porque ele é um nutriente para a planta, ele é péssimo para a planta. Então, se a gente utiliza o sal, um quinoa, que tem conservante, geralmente os conservantes são a base de sódio, nitrito de sódio, nitrato de sódio, monossódio, não sei o que lá, de sódio, não sei o que, a gente está colocando essa substância que é tóxica para a planta na nossa terra vegetal, que a gente vai produzir, nosso composto orgânico. Então também não é orgânico, não é recomendado. Só para finalizar, aí o Tiago lá perguntou, e papel? A gente pode utilizar papel? Pode. A gente pode utilizar papel. Só que não é recomendado o papel alvo, papel branco. Porque ele passou por um processo de clareamento, um processo de branqueamento. Por exemplo, estou vendo na sua mão, levanta aí, ó. Esse papelzinho aí na mão da colega é um papel branco, não recomendado a ser utilizado. De onde muito? Por quê? Vocês sabiam que o papel branco ele foi branqueado num processo que a gente chama de messerização lá na química, que é a utilização de soda cáustica para poder tirar a lignina e a celulose, né, a lignina do meio da celulose. E aí a soda cáustica é altamente corrosiva, a soda cáustica tem sódio, soda cáustica de sódio, e aí também não é recomendado. Tá? Agora, que tipo de papel a gente pode achar? Papel de pão, papelão, jornal, mas jornal com uma pequena restrição, porque tem tinta, e a tinta geralmente é a base de algum metal. Isso. Cartela de ovos. Cartela de ovos, de preferência aquela. Verdinha e a marronzinha. Isso, a marronzinha, de preferência. Mas a verdinha também, né, porque o pigmento lá geralmente é um pigmento comestível, então ele vai se degradar com facilidade. Papelão. Então são esses Quando você deve aplicar ele? Isso. Exatamente. E aí, respondendo a pergunta, você levantou a mão. É o seguinte, então quando a pessoa fala que é bom botar sal grosso perto do coqueiro, Não é legal. Não, né? Não é Mas não dá legal. para vir isso aí. Dizem que isso daí é uma lenda que você tem coqueiro no interior. Não na beira de praia, no interior tem precisa de iodo, né? Sei lá. Então, aí, acontece que o nosso sal, ele tem uma porcentagem de iodo, né? E o iodo também entra em alguma reação na fisiologia da planta, que pode ser que daquele solo lá não tem. Mas só que ao mesmo tempo que a gente está adicionando iodo, a gente está adicionando um componente tóxico para a planta. Então não é legal a gente usar sal. Entendi. Pra nada. Tem que ser o próprio iodo, tá? Isso aí.
Então seria com essa finalidade aí. Então, gente, estão compreendendo que não é simplesmente pegar a receitinha e fazer, mas tem uma forma de se fazer, a gente precisa ter certos conhecimentos, e isso aqui é uma troca de conhecimentos, assim como vocês estão falando outras coisas também que estão permitindo com que eu aprenda um pouco mais. Então, o processo de compostagem, então dentro daquela proporção que eu falei de 3 para 1, 3 do resíduo castanho para 1 do resíduo verde, a gente vai fazendo em camada. Por exemplo, daí eu vou pegar agora um baldinho aqui e mostrar para vocês na matéria bem didática. Mostrar isso por enquanto tá tranquilo, obrigado. Pensem aqui, ó, nós temos um balde, por isso que o visual é bom, que a gente tem uma dimensão de volume. Ó, todo mundo enxerga aí? Todo mundo está visualizando? Nós temos aqui um balde. Na sua mente, divide esse balde aqui em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Nós vamos preencher esse balde aqui da seguinte forma. Vamos fazer uma camada do resíduo castanho, aqui embaixo, uma cama de resíduo castanho. Na sequência, nós colocamos uma cama do nosso resíduo verde. Na sequência, podemos colocar aí um esterco curtido, mas aí, pensa bem, aí existe outra coisa, esterco curtido. Pode ser esterco bovino, pode ser esterco de galinha, se tiver disposição. Se não estiver à disposição, não tem problema. Se você tiver uma palha de café, pode ser. Sim, isso é um acelerador. Eu posso usar um pouco do biogordo composto? Vamos chegar. Então, camada castanha, camada verde, uma outra camada castanha. E aí, por que a camada castanha? Ela é rica em carbono, muito carbono. Por que a camada verde? A camada verde, que é o resíduo que a gente gera na nossa cozinha, ela é rica em nitrogênio. Carbono e nitrogênio são importantes nutrientes para a planta. Aí você pode utilizar um papel picado, casca de ovo, muito bom. Pegar a casca de ovo, deixar ela secando um tempinho, no sol mesmo, depois vir aqui, ó, quebrar ela em vários pedacinhos, e salpicar. É o que você tiver à disposição na sua casa. Borra de café. Borra de café, excelente. Borra de café, excelente. A gente só faz um bolo, praticamente. O filtro de café, aquele de papel, ele pode ser colocado junto, tá? E aí picotar ele, se tiver já com a borra, tenta rasgar ele, picotar com uma tesoura, com uma faca, se você tiver à disposição, pois não? O café em si, quando você começa a trazer para cá, você não vai tirar o açúcar, você vai passear café com açúcar. Lava o café antes de jogar no café. Veja, eu vou falar daqui a pouco sobre os micro-organismos. E aí, o açúcar é um excelente alimento para os micro-organismos. O açúcar é um excelente alimento para os micro-organismos. Então não precisa lavar para poder tirar. Senão você vai estar consumindo água para poder fazer uma coisa que você deveria ser a resolução do problema. Você vai estar aumentando o consumo de água. Então, assim, até nem faz tanto sentido. Tá? Mas é bom você trazer essa experiência que a gente sempre tenta, tentar balancear. E aí, não precisa também, porque o açúcar ele acaba se virando alimento das bactérias, dos fungos que vão estar presentes aqui no sistema. Tá? Então, uma cobertura, uma cama, um entreposto com uma camada do seu resíduo gerado em casa, um entreposto com outro resíduo castanho, pode ser a mesma palha. Se eu não tiver esterco, pode ser folha seca, pode ser palha, o que tiver, borra de café, casca de ovo, o que tiver à disposição. Depois, de novo, uma camadinha de resíduo orgânico gerado em casa, resíduo verde, e por fim, camada por camada, respeitando essa proporção,
porção, tá? Para cada de resíduo, cada porção de resíduo verde, 3 porções ou 3 quantidades iguais de resíduo castanho, até preencher a terceira parte da minha composteira. A terceira parte, eu não vou encher até a boca, não. Primeiro separa, depois eu vou descamar. Isso. Ou você, mesmo que em algum momento você já separou, né, você vem uma vez botando. Agora, Francisco, eu não tenho resíduo suficiente, eu não gero resíduo suficiente na minha casa para poder encher isso uma vez. Não tem problema, você vai por etapas. Gerou um pouquinho? Coloca. Aí se você gerou aquele resíduo, coloca, mas também coloca o resíduo castanho, a palha por cima. Por quê? Essa palha, essa cama por cima que a gente faz de palha, ela também vai evitar com que libere odores desagradáveis e também nesses odores desagradáveis não atraia moscas, mosquitos, larvas, baratas, roedores. Então a gente faz sempre uma preparo por cima, tá? Uma cobertura com o resíduo castanho, justamente para poder evitar, né, os visitantes desagradáveis ou indesejados, como a gente diz. Tá? Peraí, eu não entendi. Quando você disse aí são 4 partes, o resíduo marrom, verde, depois o marrom de novo e depois a verde. Você divide em 4 partes. E aí você vai colocando camada por camada, sempre respeitando a proporção de 3 para 1, até encher 3 partes. Tá. Até encher. E a última parte ela vai ficar vazia. Sim. Tá? Aí é sempre esse marrom, verde, marrom, verde, marrom. Isso. Botou verde, foi 3 de marrom. Isso. Verde, 3 de marrom. Exatamente. E embaixo botou uma proporção de 3 também. Assim. Sim. 3 não, botou uma coisa Você de coloca uma cama aqui embaixo e aqui junto, né? Vai Assim ficar de cima vai dar uma proporção de 3 para 1. Ok? Aí na proporção de marrom, é bom acrescentar aqueles outros resíduos que são meio café, ovo, etc. Isso, o que tiver à sua disposição. Junto com o marrom. Isso, junto com o marrom. É sempre bom ter, né? Isso. O papelão picado. Sempre, sempre. Se você tiver à disposição, ó. A caixa de ovo não seria o verde? A casca de ovo já está mineralizada, você está colocando o cálcio, então ela já está mineralizada. Você só vai fazer depois com que ela se espalhe por todo o composto, esse cálcio. Quanto mais quebrada, melhor. E aí uma coisa importante, tá? Você vai, quanto menor o tamanho das partículas, melhor. Se você descasca uma cebola, tem uma cebola desse tamanho, você descasca ela uma tira só. Se você, essa tira, você conseguir quebrar ela em 5 partes, mais rápido vai acontecer o processo de compostagem. A gente vai estar otimizando o processo. Uma casca de ovo você pode colocar inteira, mas ela vai ser mais rápida consumida ali no processo, degradada, se você triturar ela. A palha, o capim, as folhas, por exemplo, a folha de mangueira, manga, caiu, um monte de folha seca. Folha de manga chega a ser desse tamanho, assim, se você picotar, ótimo, melhor ainda. Inclusive porque vai ocupar menos volume no balde, vai encher, vai demorar mais para encher, né? Então é bom a gente diminuir, né, o tamanho das partículas. Feito isso, nós temos então a nossa composteira. Nosso processo de compostagem já está iniciado. Vamos colocar uma tampa, e aí depois eu vou mostrar para vocês que a gente não é só o processo de a gente colocar a tampa. A gente precisa fazer com que promover que a coisa aqui aconteça. E aí, no processo de degradação dessa matéria orgânica, vai haver a produção de gás carbônico. Tá? Toda a matéria orgânica que vai sendo consumida, as bactérias, os fungos que estão ali, vão produzindo gás carbônico. Só que elas vão produzindo gás carbônico ao mesmo tempo que elas estão se alimentando da matéria orgânica e do oxigênio. Então a gente vai precisar furar esse balde ou a sua composteira aqui para poder ter um respiro, uma troca gasosa. Aquele gás carbônico que é gerado, ele
Tá? Ah, Francisco, mas olha só, gás carbônico. Gás carbônico não é o responsável pelo efeito estufa? Ou seja, eu vou estar fazendo um processo que está contribuindo com o efeito estufa. Controlado aqui, não tem problema. Tá? Se a gente controlar ele aqui, não tem problema. A quantidade de gás carbônico que vai ser produzida aqui, você vai estar reduzindo a sua pegada de carbono. Não sei se vocês já ouviram falar em pegada de carbono, mas pegada de carbono é aquele cálculo de tudo que a gente consome que extrai o carbono da natureza e que joga ele para produzir gás carbônico. E esse gás carbônico sim causa efeito estufa, né, e as doenças climáticas aí todas. Então, nesse processo de compostagem, que ele é recomendado e reconhecido pela ONU, pela Unesco, ele é um processo que, na verdade, você estará simplesmente trazendo esse gás carbônico para, ou seja, mineralizando esse gás carbônico, né, que hoje está disponível na forma carbonosa da planta, e você vai estar colocando ele para a forma orgânica no solo que você está produzindo. Tá? Então, com essa troca gasosa aqui, ela é importante para que esse processo ocorra, porque as bactérias, os fungos que estão agindo aqui na sua atividade, né, microbiológica, eles necessitam desse oxigênio, eles necessitam produzir também esse gás carbônico. E essa diferença, né, um balanço que a gente faz entre o que é produzido e o que seria produzido se a gente descartasse de qualquer maneira, nessa forma controlada é muito positivo. É muito positivo. Então, por isso que é recomendado, né, pela Organização das Nações Unidas. Então, durante esse processo, o que vai acontecer? À medida que esses micro-organismos vão consumindo a matéria orgânica, esse volume que você colocou aqui, ele vai reduzindo. Vai reduzindo e vai chegar num volume final aqui, que vai ser o seu solo orgânico, a sua terra orgânica, que é o composto formado. Esse processo ele varia de 30 a 120 dias, dependendo de uma série de fatores. Tá? Temperatura, pH, a quantidade de micro-organismos, o tipo de material que é utilizado. Então isso tudo influencia. Mas é aquela coisa, cada um fazendo da sua forma. Tá? Mas o período é de 30 a 120 dias. O tamanho da partícula, se você colocar uma partícula desse tamanho, vai demorar a decompor. Se você colocar uma pequenininha, ou dividir ela em várias partes, vai decompor mais rápido, então você vai reduzir o número de dias, até produzir o composto final. Francisco, a parte líquida que é gerada. Vamos chegar lá também. Nisso também gera água, que é um outro subproduto. Só que essa água, ela sai com uma carga de carbono muito grande. Uma carga de carbono que também está puxando os nutrientes muito grande. Então ela sai muito concentrada. Vocês já passaram perto de um aterro sanitário, perto de um lixão uma vez na vida de vocês? Vocês já viram passar em algum lugar que acumulou lixo ali, que aquele negócio começou a fermentar lá e dar aquele mau cheiro? E talvez vocês podem até ter visto uma água escura escorrendo ali. A gente chama isso de chorume. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar também. O que é o chorume? Chorume é justamente essa parte líquida proveniente da decomposição da matéria orgânica. Vocês sabiam que o chorume é um excelente fertilizante líquido? O que vocês podem fazer? Esse chorume, e aí nós vamos mostrar, nós vamos coletá-lo. Nós vamos coletar esse chorume, esse líquido. Ele é escuro, mal cheiroso, mas é um excelente fertilizante líquido, no qual nós vamos pegar uma fração dele, por exemplo, 100 ml dele, e vamos diluir em 10 vezes. Ou seja, esses 100 ml nós vamos produzir um frasco de 1 litro. Pegar a cada 100 ml, ou a cada 100 ml a gente consegue produzir 1 para 10, que é a recomendação mínima, tá? Vocês podem fazer se quiser diluir ainda mais, não tem problema. Ou melhor, a máxima. 1 para 10 é a máxima. Você não pode
pode ser 1:5 não, porque como ele tem uma carga salina muito grande, se a gente aplicar na planta, vai matar a planta, porque ele é muito salino, ele é muito concentrado. Então, você pode fazer 100 ml produzir 1 litro, de 100 ml produzir 2 litros, só que não pode ser menos que isso. Tá? E aí você pode borrifar nas folhas das plantas. Excelente adubo, excelente fertilizante. Nessa proporção não. Se ele estiver mais concentrado, ele pode matar, ele pode queimar, né? Mas a partir dessa proporção não. Se por acaso seja uma planta que é um pouco mais sensível, que acontece também, e perceber que uma aplicação de uma solução de uma parte para 10 partes começou a queimar ou amarelar, diluir mais. Aí essa é a recomendação. Por isso que é muito no feeling da pessoa, né? Na forma que a pessoa sente. Mas aí tem uma forma também, como ele é muito concentrado, ele ainda está tendo muita atividade ali dos micro-organismos, né? E aí quando a gente dilui ele na água, geralmente ele aquece a solução final, ela fica quente. Aí é interessante quando você vai produzir esse fertilizante líquido, essa solução final, você produz agora num frasco PET, por exemplo, para poder fazer um aproveitamento do frasco PET, coloca um copo descartável, um copo americano de 200 ml para um frasco PET de 2 litros. Aí dá 200 para 2 litros, dá uma proporção de 10. Só que ele vai ficar quente, geralmente fica quente. Você aguarda 48 horas para poder utilizar. É o tempo que precisa para estabilizar. Tá? Porque pode ser que ele esteja com pH baixo, e aí ele vai estabilizando até voltar à temperatura ambiente e estar pronto para uso. Tá? Isso para o nosso chorume. E o resíduo que ficou aqui, compostando, ele vai ficar armazenado no balde. Então vai ficar basicamente assim montada a nossa composteira. Então já aproveitando aqui, vamos ter 3 baldes. Eu vou explicar para vocês o que 3. Podem ser 2 baldes, mas 3 é mais bacana. E aí eu vou falar por que é mais bacana. Agora, Francisco, Sim. em um momento que estava pronto, Eu estou tentando ser um pouquinho mais lento, né, para poder assim, explicar todas as partes, para ficar bem sedimentado esse conhecimento. Vejam, ó, a nossa composteira doméstica, ela pode ser feita por balde, mas se você não tiver um balde em casa, geralmente esses baldes aqui, igual eu falei que a gente conseguiu na sorveteria colorante, mas pode ser uma padaria, né? Acho que assim você conseguiu uns baldes aqui quadrados, aqui, pode ser na padaria. Pode ser no supermercado, pode ser numa loja de tinta. Geralmente o pessoal vende esses baldes, um balde, se não conseguir por doação, vende o balde por um preço mais em conta. Tá? Até com cheirinho já de muito choroso. Esse inclusive foi do Rio. Esse daqui a gente não se entendeu. É porque estava coberto, né? E estava coberto no quadro. Então, olha só. Palha de café. Palha de café aí. Lá para fazer experimento. Mostra lá no experimento. Nossa. Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte. A compostagem, ela vai ocorrer nesse primeiro e nesse segundo balde aqui. Nós vamos utilizar 2 baldes para compostagem. O terceiro balde, que é o balde de baixo, nós vamos recolher o chorume para ser gerado. Sabe o que é? Vou voltar o terceiro você ficou no porta-mala do carro, dentro do balde de um calor. Então, já acelerou o processo de separação. Tudo bem, então ele é furado. Isso, então, isso aí. Então vamos lá. já é vontade.
esposa ali e minhas 3 filhas lá. Juliana, Heloísa e Vitória. Orgulho do papai. Essa aí é a minha grande. Estou lembrando da mãe. Esse a gente pode fazer experimental. Você falou, o primeiro, segundo é da Por que eu estou falando aqui de balde? Balde eu tive à minha disposição, a doação lá. Se você não conseguir uma doação, você às vezes vende aí por 5 reais, 8 reais, 10 reais, entendeu? 10 reais. Ah, mas aí eu penso, por exemplo, olha só, eu penso, por exemplo, em montar um negócio de compostagem. Aí agora, quem tiver o espírito empreendedor, né? Quem tiver o espírito empreendedor pode montar um negócio de compostagem para movimentar, vender uma caninha e tal, vender a terra. Tem muita gente que se interessa e compra. E né, hoje nós estamos num viés da agricultura sustentável, num viés da agricultura orgânica, né? E aí, se você tiver um nicho uma abertura para esse mercado, você pode ser um fornecedor e trabalhar nisso. Tá? Então é uma oportunidade. Então, quando a gente vem aqui conversar com a comunidade, a gente não está trazendo somente um conhecimento, a gente está trazendo também uma oportunidade de negócio, né? Para que as pessoas são mais uma visão mais empreendedora, para a própria associação que resolveu, por exemplo, a associação de moradores vão fazer a nossa própria compostagem e oferecer esse resíduo, né, esse composto orgânico para, sei lá, para uma empresa ou para alguém que estiver interessado, para poder comentar aqui os nossos projetos da associação. Tá? Então, depende da forma como vocês pensarem, né, da melhor forma. Então, eu tenho um balde à minha disposição. Ah, mas na sua casa você tem lata de tinta. E está lá jogado de cantinho, às vezes você não sabe o que vai com ela. Pode ser. Ah, eu tenho um outro tipo, eu tenho caixa. Eu tenho caixa organizadora. Eu tenho caixa organizadora. Pode ser a caixa organizadora. É o que você tiver à sua disposição. Ah, mas qual é o volume? É aquilo que você achar necessário. É aquilo que você produz. Ah, esse balde aqui é muito grande. Eu não tenho esse volume todo. Balde menor. Então, se você vai adequando, por isso que eu falei lá desde o início, é conforme a sua necessidade, conforme você vai sentir a coisa. Tá? Eu tenho um volume muito grande de matérias, mas muito grande. E de repente a minha proporção, eu não botei matéria verde suficiente para fazer. O que você pode fazer? Você pode bater na porta do seu vizinho e falar: olha, você já é resíduo? Olha aqui, eu tenho um balde, você pode colocar o seu resíduo aqui? Aí eu vim aqui pegar de tanto tempo. Tem gente que, por exemplo, faz criação de suíno, sai batendo na porta da vizinhança e fala: gente, você tem lavagem aí, isso aqui. Mas aí, obviamente, é conversar com ele, não é qualquer tipo de resíduo. Por exemplo, eu chupo muito laranja na minha casa. Eu consumo muito laranja. Eu sou uma lanchonete. Você pode ir na lanchonete, você pode ir no restaurante. Olha, você tem quanto de resíduo aí? Substituir esse verde por uma outra. Não, verde é justamente aquilo que a gente produz na nossa casa. Mas o que você pode substituir? O grão, você pode substituir. Então, qualquer outro de folha, eu tenho muita, mas é muita folha. Você pode substituir por esterco, algum curral que tenha em algum lugar local. Eu vi muita criação de gado para aquela região. Você pode ir lá e não precisa ser um esterco contínuo, pode ser um esterco verde mesmo. Que ele vai fazer a parte do resíduo verde, e aí você só vai estar misturando com as suas folhas secas, entende? Então, assim, aí eu sugiro, inclusive, né, obviamente eu não sou detentor nem quero ser detentor de todo conhecimento, né?
porque está faltando a fração verde na proporção. Mas se a fração verde. É por isso que eu fiz aquela proporção aqui de 3 para 1. Por isso que vai recordar essa A pergunta. E a melhor ainda continua sendo O chorume, ele provém só do resíduo verde ou se não tiver o verde não vai gerar chorume? o verde é o que gera o chorume. Então, tecnicamente, se eu enterrar sem lona, só o resíduo castanho, Só folha não tem problema. vai criar uma decomposição a longo prazo? Por quê? Só não vai ser assim. Só que eu preciso de velocidade de compostagem, porque senão eu vou encher de cratera, porque a folha Gera muita folha. Aí precisa acelerar o processo. Está descendo folha. Como é que acelera o processo? Utilizando o resíduo das Mas aí tem que proteger o solo. Vai proteger o solo. Ok? A Embrapa tem um sisteminha que ela faz o seguinte, ó, não utiliza lona, mas aí tem que ter um manejo frequente, controle disso frequente. Faz uma cova, abre uma cova, enche de galho, não enche até o final, mas cobre ela de galhos, uma cama de galho, bastante material fibroso, que a própria pode ser o seu próprio material lá, e aí vem fazendo folha de coqueiro. Pode ser porque vai absorvendo toda a umidade, todo o chorume que foi gerado, e aí vai ter que falar do sol. Esse é o sistema de etapa. Tá? Mas aí tem que ser muito bem controlado, porque constantemente tem que estar sendo revirado. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, desde que tenha mistura com a fração verde, tá? O resíduo verde. Por quê? Você precisa aerar, você precisa oxigenar o sistema. Isso nessa escala, tá? Que você está por conta. Agora, na escala menor aqui, não há necessidade de a gente estar revirando, não. De vez em quando dá uma monitorada, se sentir um pouquinho de mau cheiro, vai ali com uma faca, um garfinho, aquele garfinho de jardim, uma pazinha de jardim, dá uma reviradinha aqui, é o suficiente. Está respondido? Sim, pelo menos a priori, depois a gente pode falar um pouco mais do assunto. Tem que furar essas tampas. E aí, como é que a gente vai produzir, então, a nossa composteira? E a gente já vai para essa parte prática. Eu só preciso falar 2 coisinhas antes. Resíduo cítrico, eu tinha falado. Laranja, limão, abacaxi, cebola, alho. Esses a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também. Tá? Porque, como eles são muito ácidos, eles podem, essa acidez ela pode matar os nossos micro-organismos que vão estar trabalhando com a gente para poder fazer esse processo de compostagem. Então, esse resíduo mais cítrico, ele pode entrar sim, só que ele tem que entrar numa proporção bem menor, tá? Em quantidade pequena e bem picadinha, tá? De preferência. Tomar cuidado também com casca de cebola, o resto de cebola, tá? Principalmente de cabeça, que eu falo, tá? Cebola, alho e frutas cítricas. Né? Então, tomar um pouquinho de cuidado, porque né, se a gente estiver utilizando minhocas, por exemplo, que pode ser utilizado minhocas, a acidez pode matar as minhocas. E aí a gente está matando os nossos trabalhadores. É a mesma coisa, o cara tem uma fábrica e aí manda todo mundo para um acidente na fábrica, que ninguém quer que isso aconteça. Essa é uma coisa. A segunda coisa, a questão da utilização aqui, que eu falei para vocês. Por que 3? O de baixo, obviamente, ele vai coletar o chorume. Então, para a gente coletar o chorume, essa tampa aqui ela precisa estar aberta. Aqui tem que estar fechada. Aqui tem que estar aberta, tá? Então, nós vamos vir aqui com uma faca e vamos cortar. Manter a tampa aqui, só que a gente vai cortar ela. Aqui. Certo? Para quê? Para a gente vir aqui com esse balde no meio e apoiar ele em cima. Ele vai estar apoiado aqui. Só que o chorume que ele produzir durante a compostagem, esse fundo aqui tem que estar furado. Tá? O fundo aqui vai estar furado. E aí ele vai começar a pingar ou gotejar naquele fundo da tampa do recipiente de baixo. A mesma coisa, essa tampa aqui, ela precisa estar
furada aqui, cortada aqui, para receber o chorume que vem em cima. Lembrando que nesse do meio a gente precisa ter os escudos aqui para poder promover aquela troca de gases, oxigênio e carbono. Esse de cima aqui precisa também estar furado, porque o que vai processar aqui vai gerar um pouquinho de chorume. Esse chorume vai gotejar por debaixo. Mas Francisco, mas se de baixo já estiver acontecendo a compostagem e começar a pingar o chorume, não tem problema, o chorume ele facilita também, ele é um facilitador. E aí ele vai descer, o que foi gerado de chorume em cima vai descer por debaixo, o de cima também tem que ser furado lateralmente. E o de cima também furado aqui em cima lateralmente para poder promover. E essa tampa de cima fechada. Tá? Qual é o local que eu vou armazenar? De preferência um local seco, arejado e ao abrigo da luz e do calor. Tá? Ah, tem um tanque aí na minha área, dá para colocar debaixo dele? Beleza, tranquilo. Ah, não tem, vou colocar embaixo de uma árvore. Tudo bem, mas aí a gente tem que tomar cuidado. Um outro cuidado, tá vendo? Aqui é uma paredezinha dessa tampa. Se chover, isso aqui vai ficar preencher de água, né? E aí quando a gente tem água parada, mosquito, proliferação de Aedes aegypti, possibilidade de dengue, ninguém quer, com a sua proposta de solução ambiental, causar um outro problema, né? Então, nesse caso, a gente até pode fazer uns furinhos aqui na tampa de cima, porque dependendo do local, se cai uma chuva, a água não fica empoçada, tá? E a gente causa outro problema de saúde. Pois não. Eles podem fazer com 3 quadros, mas posso colocar mais de 3? Pode fazer uma torre. Então a gente não vai ter problema com dengue, proliferação de mosquito, nada disso. Né? E aí, como é que a gente começa? A gente começa com o de cima. E se chover, essa água da chuva que passou aqui descer, vai ter problema? Depende. Geralmente não tem problema, porque como ela faz a penetração no solo, ela vai fazer a penetração aqui, ó, no seu composto, caiu para o outro e vai percolar e vai ser armazenado aqui formando um chorume. Então não tem problema, né? Mas é claro também depende do volume da chuva, né? Se for um local que está muito exposto às intempéries e que chova muito, aí tem que lembrar que você tem uma composteira lá que você pode estar matando afogado os micro-organismos, Vou te dar outra ideia. Se tiver o ar livre, bota um pedacinho de telha em cima da tampa. Pode ser também, né? E aí vai, né? Uma telha, uma outra cobertura, qualquer coisa. Já não tem essa preocupação. Exatamente. Uso de minhocas. No mesmo momento que você já começou a fazer a sua composteira, você também, naqueles interpostos que eu esqueci de falar, você pode colocar solo, você pode colocar terra também. Não tem problema. Então, você pode colocar um pouquinho de terra. E aí já vai estar virando, vai virar tudo terra mesmo, né? Então já vai virando tudo solo. Obviamente você vai tomar cuidado, você não vai pegar uma terra que você acha que ali tem algum tipo de contaminação. Né? Você vai pegar um solo e você fala, isso aqui sim vai formar e aí você pode utilizar, então, qualquer lugar. A gente geralmente utiliza a minhoca vermelha da Califórnia, que é uma espécie menor assim, vermelhinha, por isso que é vermelha da Califórnia, e que elas são ávidas por comida orgânica. Tanto que elas saem da superfície do solo, elas vão direto na folhinha de alface, por exemplo, para poder comer. É impressionante. Elas não ficam esperando o alimento decompor para elas comerem no solo. Elas já comem logo, né, direto na fonte. Mas se você souber de um lugar que você meteu um enxadão lá, uma enxada, tem minhoca ali, já pega as suas matrizes. Aí ela coloca ela junto com um pouco de terra, e aí ela vai se alimentar desse monte de alimento que tem aqui à disposição dela. E o uso das minhocas, que aí a gente vai fazer um minhocário, uma compostagem com minhocário, o uso da minhoca também é extremamente eficiente e reduz esse tempo da compostagem.
porque é o alimento delas. A gente não precisa esperar somente dos micro-organismos agirem naturalmente. Cada balde eu ponho um pouquinho, ou só um mais simples. Isso aí, você não vai começar na sua residência, mesmo que você tenha armazenado lá já uma quantidade de resíduo, enchendo os 2 baldes. Você vai encher o primeiro balde, né? E talvez você não tenha resíduo suficiente para encher até aqui, onde a gente combinou de encher, né? Você vai encher aos poucos. Ah, Francisco, mas e o segundo balde? Não tem problema, você deixa ele e usa aqui, ó, porque o que for produzido de chorume aqui. Agora, esse segundo balde, ótimo, ele vai ser utilizado quando? Quando esse aqui encheu, até nesse terceiro quarto aqui, e aí você não vai encher mais, aí você vai fazer uso desse. Aí vai começar isso aqui, por isso que a gente vai fazer essa torre. E os furos? Tem problema? Esses furos laterais? Não teve problema. Não tem problema, não vai sair nada por aqui. Né? Só lembrar de que se você está usando aqui, essa tampa aqui vai ser fechada. Tá? E aí vai ter um furo aqui e o chorume que ele gerar vai ser coletado aqui. Feito isso, você inicia um novo. Você inicia um novo. E aí começa o processo. Ao longo do tempo. Eu posso colocar minhoca? Não, pode. Ao longo do tempo, menos o chorume, senão você mata a minhoca afogada. Mas é isso mesmo, matar afogada. É essa a expressão mesmo. É engraçado, a primeira vez que eu vi a expressão, matar minhoca afogada, eu fui entender que, né, minhoca na água não é afogada, igual a gente. Né, se não souber nadar, ela não sabe nadar. Sim. Como faz para separar as minhocas? Isso. Então são aqueles últimos pormenores aqui antes da prática. Deixa eu só terminar isso aqui, que aí eu já falo com você, porque tem esse detalhe e tem um outro detalhe também. Para a gente não matar as minhocas afogadas. Então, o tempo que você fez esse daqui e iniciou o outro, até você finalizar ele aqui, é o tempo que isso daqui pode ser que já esteja pronto o seu composto orgânico. Ah, mas não finalizou o composto orgânico. Você pode colocar então uma outra composteira aqui em cima para iniciar ela. Que aí o tempo que você terminar ela, a de baixo, a primeira, acabou. E aí você acabou, você vai retirar o seu composto formado, utilizá-lo, né? Ei, neném, você vai utilizar e aí você já vai ter um outro balde disponível para iniciar o processo do de cima ainda. Certo? Ah, mas Francisco, eu acho muito alto aqui. Não tem problema. Pega mais balde, faz outra. Pega mais balde, faz outra, assim, se você tiver necessidade de fazer. Tá? Agora, o uso das minhocas. O uso das minhocas é o seguinte, ela vai acelerar o processo, como eu falei. Nós temos um detalhezinho. Aí, geralmente as mulheres sempre tem lá no cantinho da gaveta, lá da cômoda, do armário, uma meia calça que não usa, uma meia calça que não usa anos, né? Vocês lembram que aqui a gente vai estar aberto aqui, porque a gente vai colocar o chorume, né? Aqui vai ter os furos. Gente, essas minhocas vão descer para segurar também. Aquelas touquinhas descartáveis? Pode ser a touquinha descartável. Você vem aqui, ó, no de baixo aqui do chorume, envolve aqui com a touquinha ou com a meia calça, ó, tampou, aí aquele buraquinho que está aqui, você já não deixa a minhoca escapar por ali, ela não vai mergulhar e morrer afogada. É um detalhe. Agora, Francisco, produziu composto. Esse composto ele foi umificado por causa das minhocas, né? Então tem um uso ali, mas está cheio de minhoca. Olha, elas proliferam mesmo. Então você coloca um casal de minhoca aqui rapidinho, tem gerações e gerações de minhoca. Vai ter umas milhares. Como é que faz para separar? Você tem duas formas. A primeira, você pega uma peneirinha daquela de peneirar areia mesmo, uma construção. Né? Não precisa nem ser uma, né? O que você tiver em casa disponível para poder peneirar. Você utiliza, eu já vi gente utilizando escoador de arroz, de macarrão, para poder fazer isso, porque é o que tinha disponível, né? Que não usava, foi aproveitou para isso. Você vai lá, peneira, o seu resíduo, o seu composto, ele vai estar ali,
cair, ser peneirado, e as minhoquinhas não vão passar na malha, você vai conseguir separar elas. Ou você pode fazer da seguinte maneira: já viram aqueles sacos vermelhos? Acho que eu até vi ali agora na feirinha ali, de cebola, de laranja, aquele de linha. Você faz um recorte dele, coloca aqui dentro. O seu composto vai estar aqui dentro. Você vai forrar ele aqui por cima do seu composto, aquele saquinho de cebola, de laranja, de linha. Você vai colocar um alimento ali para uma fração verde do seu resíduo ali. Ou um pouquinho de terra, uma misturada com terra, alguma coisa. O que as minhoquinhas vão fazer? Elas vão passar pela linha e vão subir para poder comer lá. E aí, quando você retirar, você vai ver um monte de minhoquinha pendurada e um monte de minhoca já separada ali em cima daquele saquinho que você colocou ali, daquele recorte do saco vermelho ali de laranja, de cebola, o que tiver, você retira dali a sua fração de minhoca. Ah, Francisco, mas sobrou muita minhoca dentro do meu composto final. Gente, é mais uma comprovação de que é uma terra orgânica, rica em nutrientes, né? Não tem problema você utilizar, levar a minhoca junto, que ela não vai ser problema. Pelo contrário, minhocas em terra só traz benefício, tá? Mas aí você tem que tirar uma fraçãozinha para poder virar a matriz para a próxima composteira, tá bom? Tá respondido? Muito detalhezinho, né? Mas assim, espero que no final das contas a gente consiga lembrar boa parte delas e colocar em prática, né? E também conseguir multiplicar isso para outras pessoas que se interessarem. Tem mais alguma pergunta? Como que eu sei que está na hora? Ótimo. Deus, o composto está pronto. Vou mostrar aqui agora. Deixa eu ver se veio. Veio. A pretinha, né? Veio. E ó. Olha isso aqui. Isso daqui é feito na nossa verme compostagem, o minhocário, lá na fazenda experimental. Olha a cor dessa terra aqui. Está puro. Essa daqui ela nem foi peneirada. Está misturado com terra? Não. Está Não. puro. Aqui foi resíduo do RU, com palha, com resto de fruta lá do pomar, com o que a gente tinha lá de folhas, palha de capim, e um pouco de esterco curtido com essa terra. Eu vou passar aí para vocês verem. Teve o humus da minhoca toda. E o humus ainda da minhoca. Aí vejam isso aqui, ó. Eu vou levantar aqui para vocês verem. Produziram a minhoca mesmo? Então nós ganhamos uma pessoa que eu esqueci de agradecer. Ela já não está mais no nosso trabalho, é o Tiago. Não é esse Tiago, mas é outro Tiago, é um zootecnista, que ele trouxe as matrizes de minhocas vermelhas californianas para lá e que estão servindo agora para a nossa verba compostagem. Se a gente não achar essa minhoca ali, pode ser a Qualquer minhoca de jardim. Pelo menos eu tentei fazer, eu fiz totalmente errado, porque Olha isso aqui, ó. peguei minhoca, na casa tem tanta minhoca agora, porque ela se fala. Veja isso aqui, pode colocar aqui em cima. Quando chove, ela vem para dentro de casa. Gente, veja isso aqui, ó. Ó, se eu soltar, vocês vão ver aqui, ó, que ele está bem soltinho, ó. Esse aqui é o indício, é um dos indícios de que está pronto. Um dos indícios. Ó, você pode verificar aqui, ó, que não tem pedaço de fruta, não tem pedaço de legume, não tem pedaço de palha. Às vezes você encontra um ou outro e acaba foi um pedaço um pouquinho maior que não foi o tempo para que eles se decompusessem totalmente. Por exemplo, ó, um pedacinho de palha aqui. E quanto tempo Esse aqui já é o quê? tem esse processo? Esse daqui foram 120 dias aproximadamente, mas eu vou explicar. Mas não porque ele não estivesse pronto antes. É porque a gente tem 3 caixas d'água, uma de 1000 litros e 2 de 500 litros, em que a gente foi acumulando. Finalizou a primeira de 1000 litros, a
a gente iniciou a de 500 litros. Finalizou a de 500 litros, a gente foi lá a outra de 500 litros. Quando finalizou a última de 500 litros, esse daqui, com um tempo de aproximadamente 120 dias, estava pronto. Foi uns 95 dias, 98 dias mais ou menos, tá, para esse processo acontecer. Tá, demorou muito, mas é por causa do grande volume que... Não, eu não chorou que você tira antes. Exatamente. Exatamente. E aí ainda dá para... nesse caso aqui a gente nem coletou chorume porque não houve necessidade, né? Mas assim, porque foi muito bem manejado. E as minhocas, elas evitam... Detalhe, tá? Com minhoca, pouquíssimo chorume. Quase não dá. Pode até não dar chorume, se tiver minhoca. Então, a minhoca também é um aliado para isso. E aí, vejam, indícios. Soltinho. A outra coisa, ó, sem pedaços de maiores, ó, tem um ou outro, mas isso aqui é totalmente normal. Você pode depois até peneirar. Aí nesse peneiramento, isso aqui você pode utilizar na próxima composteira, não tem problema. E agora, ó, isso aqui, ó, que é uma das coisas mais importantes, ó. Você aperta ele aqui, ó. Você aperta aqui, ó, ele vai formar um grumo. Esse grumo ele não vai quebrar. E ó, você bater a mão, só bater a mão aqui só para tirar o excesso, ó. A mão quase não suja. Ó, assim, lógico, vai sujar porque é terra, mas em vista da minha outra mão que está limpa, olha, quase nada. E a umidade também, a umidade tem que estar mais ou menos 40, 50, 60% de umidade. É o que faz ele ficar esse grumozinho aqui, ó. Você está vendo o formato dos meus dedos estão aqui, ó. Tá? Excelente qualidade, composto muito fértil e adubação de jardim, adubação dos vasinhos de plantas, a sua hortinha caseira, excelente. E a temperatura também, né? Isso. Temperatura, ele está bem fresquinho. Está bem fresquinho. Então eu vou pegar só uma amostra para vocês. E o rendimento? Então, o rendimento é o seguinte: esse de 1000 litros. Do volume ele vai cair aí uns 40 a 60%, dependendo, né, do tipo de resíduo que você usa. Né? Mas aqui eu falo para você, eu uso isso, ele vai render quanto? Não, a ideia de cada um. Aí se você vai usar esse resultado aí para adubar um vaso, por exemplo, você usa qual é a proporção de pegar uma terra que está lá e misturar? Você não precisa nem misturar terra, isso aqui já pode plantar direto. Mas então usa 100% dessa terra, não Se não você misturar quiser, assim, outra. se você quiser misturar, você faz a sua proporção. Ah, entendi. Tá? Agora, eu recomendo utilizar essa terra preta aqui mesmo. Eu vou passar aí para vocês, ó, porque tem Mas o que acontece às vezes já você tem já... seja classe de minhoca por aqui, mas acho que está mais profundo. Pois não, Francisco, acontece que às vezes você já tem uma planta que ela já está plantada ali, né? Aí você fala assim, porra, essa planta precisa de um adubo. Ah, entendi. Aí você deveria remover um pouco da terra e preencher com essa, seria isso? Pode, se você não quiser fazer o uso de algum adubo industrializado, algum fertilizante industrial, você pode fazer isso tranquilamente. Vou pedir para o pessoal aqui atrás, se quiser sujar a mão. É para chegar lá. Vai passando de novo. Vocês têm que ver nas testes, se quiser colocar a mão, sujar a mão, fica à vontade. Gente, eu posso responder mais alguma dúvida se tiver. Semente é importante. Eu falei que era semente de manga, né? Se a gente estiver utilizando manga, né? O que acontece com sementes? A semente germina. É um meio extremamente propício para germinação de sementes. Deixa eu te lançar um contato lá, o tomatinho sério. Só com a composteira, você já tira, já põe os lados que você quer, já vai nascer todo tomate, próximo e pouco, dá bem composteira. Porque eles já aproveitavam junto de germinar também da composteira. E todos os minerais eles estão concentrados. Todos os minerais estão concentrados. Agora, como é que fica a questão das sementes? Semente de laranja,
semente de mamão, semente de manga. É possível utilizar? É. Não é recomendado. Tá? A recomendação para a utilização qual é? Desde que você triture. Porque se você triturar, se você cortar, triturar, você está acabando com a possibilidade de germinação dela. E aí a gente sabe que para uma planta germinar, ela precisa extrair muito nutriente do solo. E é justamente o nutriente que você pega no seu composto orgânico. Né? Então, não é recomendado, mas pode ser utilizado nessa condição de ser triturado. Certo? Então, gente, vou fazer aqui só uma simulação rápida. Se eles quiserem, tá? Aí, vou chamar aqui para a gente fazer. A cama que eu falei, ó, do resíduo castanho, já começou o processo assim, já estou sentindo cheiro. Vocês acham da gente trabalhar em miséria, vocês já levaram para uma outra, talvez? Ó, gente, para poder fazer a consulta, a gente tem uma literatura, pode pegar meu telefone. Francisco, olha, estou com um problema assim, o que você sugere? Eu posso buscar na literatura, né, na academia, alguém que tenha algum problema semelhante e propôs alguma solução, também estou à disposição. Agora, rapidamente, eu penso. Só preciso, deixa eu te perguntar um negócio também. Perguntaram hoje mais cedo se depois você iria, porque o pessoal fez um grupo, se tem algum PDF, alguma coisa que você poderia disponibilizar para jogar lá. Sim, nós temos várias cartilhas de compostagem. Depois você mandar, eu ajudo no envio. WhatsApp, que a gente está com um grupo de WhatsApp. Bacana, não dá para fazer cartilha de compostagem, né? Tranquilamente. Então, assim, de bate-pronto, é o que eu penso aqui, mas a gente pode buscar uma solução também. Comprou um vaquinha e bota lá no seu quintal. Tem um coletor Isso. Aí, olha só. A gente tem uma outra técnica, de preferência uma lona. Uma possibilidade. Você vê um monte de folha, só em folha, é maior que você. Então, no meu terreno, uma possibilidade, uma possibilidade é fruta, está se estragando, fruta de época, manga cai, mistura muda, de preferência, aí nós temos um probleminha, que é a semente. Porque a semente vai ser a plantação de manga. O que a plantação de manga faz? Extrai do seu composto justamente aquilo que você deixa nele. Aí triturar a manga, com a semente toda. Depois a semente ela vai virar resíduo também, vai virar composto também. E o processo é ser aberto, não é novo. Então, qual uma solução, por exemplo? Você pode cavar um buraco, uma trincheira, só que aí nós temos o problema do chorume. O chorume ele é um contaminante, por isso que a gente recolhe ele em alta concentração, ele mata a planta e ele contamina também, ele sofre água e tal. Né? E aí vai piorar a qualidade do solo e vai piorar a qualidade da água. E isso ninguém quer, porque a gente está querendo propor uma solução viável, ambientalmente adequada. Lona. Se tiver condição de colocar uma impermeabilização. Dá um mau cheiro agora por causa do resíduo aí, ó. Pedaços. Pode estar cozido ou não? Tem que dar. Desde que não esteja temperado. Ele trouxe para ver, a gente trouxe. A gente trouxe todo o material. Ó, tô mexendo aqui agora. Esse aqui ficou de ontem. Ó, um rabanete que não prestava. Ó, gente, quanto menor o tamanho das partículas, mais rápido acontece o processo. Então, assim, você vai ter um trabalho na sua casa de fazer isso? Vai. Mas no final das contas, o produto que você Mas está também gerando só no dá final, odor, gente, quando abre, tá? Fechadinha, não dá esse odor. porque aqui Os não baldes tem. em cima, tá? E aqui também não está manejado, né? Isso também, tem essa questão, porque ontem a gente viu lá a cena dela. Se a fruta já estiver pronta, E se as coisas
estado de decomposição, por isso que está com cheiro aí. Ó. Se o composto está dando certo, Então, ó, pode ser desse tamanho para menor, tá? Aí a gente convida eles a fazer esse Pode, trabalho, pode. E aí depois a gente Quanto menor o tamanho da partícula, agora vamos pensar que nós temos então já aqui uma proporção não está adequada, a proporção aqui, tá? Tem muito material castanho, vocês estão vendo aqui na cama, tem pouco material verde. Mas vamos pensar aqui que esteja nessa proporção de 3 para 1. O que nós vamos fazer? Podemos colocar um outro tipo de material castanho. Pode ser aqui, ó, salpicar aqui um pouco de palha de café, mas pode ser um esterco bovino, um esterco de ave, curtido, casca de amendoim, casca de coco, pode ser desde que esteja triturado, casca de ovo. Aí a gente vai colocando outra proporção e a gente finaliza depois. Pode ser terra, pode ser até um pouco do seu composto também, porque o seu composto ele já tem os micro-organismos necessários. Muito legal. Então você pode colocar, ó, terra, e aí se a gente colocar terra, a gente pode estar fazendo o uso das minhocas. Francisco espalhou de água. Não é necessário água por causa do seu resíduo verde. Mas se você verificar que ele está demorando um pouquinho demais para iniciar o processo de decomposição, você pode dar uma aspergida de água, né, uma vez por semana, ou se você sentir que ele secou muito, você perdeu muita água, você pode estar conduzindo com um pouquinho de água sim. E aí, fez aqui ó, a cobertura final, que essa cobertura final de palha, de folhas, e é interessante também, ó, folhas maiores. Se puder vir aqui, ó, e triturar, para poder ficar mais fácil, ó. Galinho aqui, ó. Isso aqui também, ó, vira matéria orgânica. Então, isso aqui é de folha de coco, madeira, lasca de árvore, serragem também é bacana a gente utilizar, tá? Então, ó, isso aqui vai evitar que haja mau cheiro, odores e que proteja também para insetos, roedores. E, obviamente, depois colocar a tampa aqui por cima. Deixa eu cobrir essa outra aqui que não está com um cheiro tão agradável, que já iniciou o processo de decomposição. Pode ser usar também aquela terra de cacau? Pode, também. O que você tiver pode ser inclusive a casca do cacau, pode ser um composto verde, tá? O seu resíduo verde. Então, assim, há um relato de uma fazenda aqui, produtora de cacau aqui no município de Linhares, em que foi investido mais de R$200 mil, porque o fazendeiro, ele comprou a ideia da compostagem e hoje o composto que ele utiliza, que ele mesmo produz e utiliza na lavoura, está substituindo e dando uma economia do que ele tinha como custo em fertilizante, né? E a característica dessa fazenda hoje está sendo uma produção de um produto ou de um cacau orgânico. Muito importante, ele está tendo economia em custos, ganhando benefícios e obtendo um lucro ainda maior na venda do seu produto final. Então isso é muito importante. Então essa aqui é a montagem, tá, da nossa estrutura. Francisco, gerei mais um pouco de resíduo. Aí você vem aqui agora, já não tem uma caminha aqui de material castanho? Aí você joga o seu material verde, cobre de novo com material castanho, respeitando aquele limite para poder respirar, ter a troca gasosa aqui. E aí depois fecha a tampinha, acabou aquele limite aqui, respeitando o limite, começa a outra que vem logo em cima, tá? E lembrando que embaixo, essa daqui é furada, tanto quanto essa. Ó, vejo aqui os furos. E embaixo não vai ter furo. Essa daqui não vai ter uma tampa. Vai vir essa direto? Todas podem ter tampa. Porque aqui eu acho que Porque ele não usa essa daí e pega a tampa. Isso. Já que aí embaixo vocês lembram que vai ter A torneirinha para coleta e o fundo sem furos. Ó. O fundo sem furos. Então você vai ter esse método aqui. Ó. Lembrando que aqui teria uma tampa, né? Embaixo. E essa daqui, esperando finalizar do meio para iniciar essa tampinha que está furada,
mas é porque era do meio, tá? Essa tampa aqui. Precisaria mesmo da tampa, porque encaixa tão direitinho nessa caixa. Nesse caso aqui não